Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Estamos chegando para mais uma semana na companhia da Palavra de Deus. Esta palavra que nos salva, revigora a nossa existência. Quanta sabedoria no agir de Deus na história da humanidade e que grande graça é ter acesso a tudo isso hoje. E quero também mandar aquele super abraço a todas as pessoas que religiosamente nos acompanham no podcast Evangelho do Dia. E em especial a uma ouvinte do Rio de Janeiro, Bruna Andrade. Muito obrigado pela sua mensagem. E ontem celebramos a mãe e hoje é dia do filho. A igreja celebra Santo Agostinho, doutor da igreja. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Renovai, ó Deus, na vossa igreja, aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só vós busquemos, autor do amor eterno. Amém. Mateus capítulo 23, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus pronuncia 4 vezes contra os escribas e fariseus. E aí vem a expressão: ai de vós. E no Evangelho de depois de amanhã, pronuncia mais 2 vezes. Estas são expressões contra os líderes religiosos da época e são palavras muito duras. Ao meditá-las, devemos pensar não só nos doutores e fariseus do tempo de Jesus, mas também e sobretudo no hipócrita que se encontra em mim, que se encontra em nós, na nossa família, na comunidade, na nossa igreja, na sociedade de hoje. Somos convidados a olhar no espelho do texto para descobrir o que há de errado conosco. O primeiro ai de vós, contra os que fecham a porta do reino, porque assim não entram e não deixam entrar nem mesmo quem quer. Como eles fecham o reino? Apresentar Deus como um juiz severo, deixando pouco espaço para a misericórdia, impondo em nome de Deus leis e normas que nada têm a ver com os mandamentos de Deus, falsificando a imagem do reino
e matando o desejo de servir a Deus e ao reino. Uma comunidade que se organiza em torno deste falso Deus que se cria na mente não entra no reino, nem sequer é uma expressão do reino e impede os seus membros de entrarem neste reino. O segundo ai de vós vai contra aqueles que usam a religião para enriquecer. Você que explora as viúvas e rouba suas casas, e para esconder isso faz longas orações. Por isso recebereis uma condenação mais severa. Jesus permite que os discípulos vivam o Evangelho. Ele diz que o trabalhador tem direito ao seu salário, Lucas 10, 1 Coríntios 9, mas usar a oração e a religião como meio de enriquecer, isto é hipocrisia e não revela a boa nova de Deus. Transforma a religião em mercado. Jesus expulsa os mercadores do templo, Marcos capítulo 11, citando os profetas Isaías e Jeremias. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Em vez disso, vocês fizeram dela um covil de ladrões. Quando o tal mágico Simão quis comprar o dom do Espírito Santo, Pedro o amaldiçoou. Atos capítulo 8. Simão recebeu a sentença mais severa de que fala Jesus no Evangelho de hoje. A terceira expressão do ai de vós é contra aqueles que fazem proselitismo, que percorrem o mar e a terra para fazer um único prosélito, a conversão de alguém, e, tendo-o obtido, fazem dele um filho da geena, 2 vezes mais tantos quanto você. Há pessoas que se tornam missionárias e anunciam o evangelho não para divulgar a boa nova, mas para atrair pessoas para o seu grupo. Certa vez, João proibiu uma pessoa de usar o nome de Jesus porque não fazia parte do seu grupo. E Jesus respondeu: não proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Marcos capítulo 9. Discípulos e missionários de Jesus Cristo para que os nossos povos tenham vida nele. Ou seja, o objetivo da missão não é tornar as pessoas do nosso grupinho, mas que as pessoas tenham vida e vida em abundância. O quarto ai de vós é contra os que juram. Tu dizes, se alguém jurar pelo templo não vale, mas se jurar pelo ouro do templo é obrigado. Jesus faz uma longa indagação para mostrar a incoerência de muitos juramentos que as pessoas faziam ou que a religião oficial mandava fazer. Juramentos pelo ouro do templo, pela oferenda que está no altar. O ensinamento de Jesus, dado no Sermão da Montanha, é o melhor comentário sobre a mensagem do Evangelho de hoje. Mas eu vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem mesmo jures pela tua cabeça, porque não tens poder para tornar um só cabelo branco ou preto. Mateus capítulo 5, e termina assim: seja o teu falar sim, sim, não, não. O resto vem do maligno. Santo Agostinho, doutor da Igreja. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 354 em Tagaste, África. Foi educado à fé católica pela sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente vivaz, perspicaz e exuberante, dedicou-se ao estudo da retórica e seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Em Cartagena, onde prosseguia seus estudos, apaixonou-se por uma moça. Por ser de classe social inferior, fez dela apenas uma concubina, e o fruto desta relação foi um filho, Adeodato. Não obstante a sua jovem idade, Agostinho permaneceu-lhe fiel e assumiu a responsabilidade da vida doméstica. Entretanto, a leitura de Hortênsios, de Cícero, mudou seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreve o grande orador, consiste nos bens que não perecem, sabedoria, verdade e virtudes. Assim, Agostinho passou a buscá-las, começou a sua busca pela Bíblia. Mais acostumado com textos retumbantes,
a achou meia grosseira e ilógica, então aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, abriu uma escola de gramática e retórica com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não o satisfazia. Por isso, regressou a Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Porém, continuou insatisfeito. A sua sede de verdade não se aplacava com a doutrina maniqueísta. O jovem retórico promissor passa a outros tipos de busca. Assim, no ano de 382, transferiu-se para Roma com seu filho, sem que a mãe o soubesse, apesar de ter ido a Cartagena. Na capital, porém, Agostinho manteve contato com maniqueístas, dos quais recebeu ajuda e apoio. Depois entendeu que a providência atuava também através de escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que em 384 conseguiu uma cátedra de retórica em Milão. Contudo, sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Para aperfeiçoar a sua ars oratória, começou a seguir os sermões de Santo Bispo Ambrósio. Queria entender suas capacidades dialéticas. Todavia, as palavras do bispo o atingem profundamente. Neste ínterim, sua mãe Mônica se transfere para Milão, permanecendo ao seu lado, sobretudo com as orações. No entanto, Agostinho se aproximava cada vez mais da Igreja Católica, tanto que já se sentia catecúmeno. Agora só lhe faltava uma esposa que fosse cristã e não mais concubina. A mulher que por anos havia convivido com ele volta para a África. Ainda atormentado, Agostinho devora textos de filosofia e mergulha nas Sagradas Escrituras. Era tentado pela experiência dos pensamentos grego e atraído pelo estilo de vida dos ascetas cristãos, mas não conseguiu se decidir. Certo dia, em agosto de 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz: pega e lê. Achou que a voz o convidava a tomar em mãos as cartas de Paulo, que estavam sobre a mesa, e abri-las por acaso. E leu: comportemo-nos honestamente, como de dia, não com guloseimas, nem com bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13. A leitura deste trecho foi-lhe fulgurante. Então conseguiu mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite entre 24 e 25 de abril de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma a fim de embarcar no porto de Ostia, e ali faleceu sua mãe Mônica. Em Tagaste, Agostinho funda sua primeira comunidade. Entre o fim de 390 e início de 391, encontra-se casualmente na Basílica de Hipona, entre o bispo Valério e que pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo, que o ordenou sacerdote. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo Valério, tornou-se bispo de Hipona. Deixou numerosos escritos, onde conseguiu conciliar fé e razão. Entre eles, o livre-arbítrio, a Trindade, a Cidade de Deus, e a menção particular merecem as Confissões de Santo Agostinho, nas quais ele faz uma autonarração, deixando emergir em modo magistral a sua interioridade e a história do seu coração. Ao doutor da Igreja, rogamos a sabedoria do alto sobre todos aqueles que são líderes religiosos, para que possam assumir, amar e cuidar de cada ovelha que o próprio Jesus os concedeu. Rogai também pelos agostinianos e a eles dê novas vocações. Por intercessão de Santo Agostinho, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você e um excelente dia. Até amanhã.